E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Para iniciar as celebrações da Oktoberfest 2022 em Munique, hoje nós vamos de Hofbrau Oktoberfest Beer. E começa hoje a Oktoberfest de Munique. Depois de 2 anos sem ter a celebração física do evento, por conta das medidas sanitárias e de isolamento, finalmente nós estamos de volta agora podendo celebrar a mais clássica e mais grandiosa festa cervejeira do mundo, a Oktoberfest de Munique. E para começar essa celebração, hoje nós vamos com Hofbrau Oktoberfest Beer, uma tradicional Fest Beer, ou Marzen, ou Oktoberfest Beer. E por que falar desse nome, desse estilo? Eu vou contar um pouco de tudo. Primeiro, eu acho que é melhor começar falando sobre as origens da Oktoberfest. Por que essa celebração cervejeira? Por que essa grandiosidade da festa cervejeira no mundo? A Oktoberfest teve sua origem em Munique, na Alemanha, em 1810. Tudo começou com uma celebração de casamento entre o príncipe Ludwig da Baviera e a princesa Teresa da Saxônia. Oficialmente, o casamento se deu em 12 de outubro de 1810 e as festividades começaram. A praça, onde havia um grande gramado, escolhida para sediar essa celebração, passou a ser chamada de Theresienwiese, em homenagem à noiva. E foi nesses campos da praça que, no dia 17 de outubro, ocorreu a famosa corrida de cavalos, organizada por Andreas Michael Dallarme, um membro da Guarda Nacional da Bavária. Por conta das proporções dessa celebração, em 1824, a cidade de Munique reconheceu Andreas como criador oficial da Oktoberfest. A festa foi algo tão colossal que todos os moradores ali de Munique foram convidados a participar dessas celebrações. E como seria o mais óbvio ali na região, a bebida servida foi cerveja. Só que nessa época não tinha eletricidade, não tinha sistemas de refrigeração. Por isso, todas as cervejas eram produzidas em épocas com temperaturas mais amenas, entre outubro e março. Quando chegava outubro, todas as cervejas locais já precisavam ter sido consumidas para que os barris pudessem ser, obviamente, reutilizados. E naquele ano, por conta das festividades, foi determinado que, enquanto houvesse cerveja, os convidados iriam beber. Só que isso durou mais ou menos uns 30 dias. Aí, o sucesso dessa festa foi tão grande que a família real bávara cogitou uma nova edição no ano seguinte, mais ou menos na mesma época, ali no mesmo local. Mas não tinha nenhum outro casamento rolando. Então eles deram uma desculpa, na época, de que seria uma grande feira da Associação de Agropecuária da Bavária, que acabou assumindo a organização dessa festa. E essa festa acabou acontecendo anualmente, organizada pela Associação de Agropecuária. Mas foi somente em 1819 que a Prefeitura de Munique oficializou o evento, já que trazia muito turista, movimentava a economia, e passou a ser, obviamente, essa festa celebrada anualmente com apoio do governo municipal. As datas para essa celebração foram antecipadas para setembro, se estendendo até outubro, para aproveitar o clima e os dias mais quentes do final do verão. É claro, surgiu um estilo cervejeiro a ser produzido para o Oktoberfest. Esse estilo, inicialmente, foi o Marzen, porque era produzido em março. Como eu falei, sem energia elétrica, era importante que a fabricação e a fermentação das cervejas acontecessem em climas mais frios. A origem da Marzen nasceu a partir de um decreto em 1553, feito pelo então regente da Bavária, o Duque Albrecht V. Nesse documento, ele proibia a fabricação de cerveja entre 23 de abril e 29 de setembro, justamente porque ainda não tinha tecnologia para manter o resfriamento das cervejas, para fermentação, maturação, e a produção nesse período prevenia que a cerveja estragasse nos meses mais quentes do verão. Por conta disso, os produtores de cerveja produziam uma quantidade maior em março, para fazer cervejas levemente mais alcoólicas, e armazenavam elas nas famosas caves, que eram umas cavernas subterrâneas muito geladas. A cerveja nessa época
era normalmente escura. Ainda não se conheciam os maltes claros. Elas eram muito fortes, elas eram muito encorpadas. Elas eram feitas basicamente com o malte Munique e o malte Viena, que são maltes que têm sabores muito pronunciados, para poder esconder qualquer defeito, qualquer off-flavor que pudesse aparecer por conta dessa maturação longa ao longo desses meses todos. E como essas cervejas eram produzidas em março, as Märzen eram servidas, obviamente, no começo do outono. E acabou sendo a cerveja que foi servida na festa do casamento do Ludwig com a Teresa. E, consequentemente, passou a ser a cerveja oficial da Oktoberfest alemã. Nós vamos agora beber aqui uma cerveja desse estilo criado para as celebrações da Oktoberfest, a Märzen, ou Oktoberfest, ou Festbier. Aqui, ao longo dessa série, que vai se estender até o dia 3 de outubro, que é quando são encerradas as celebrações, eu vou tratar o estilo Märzen Oktoberfest Festbier basicamente como um estilo só. Alguns sommeliers vão querer me destroçar aqui, mas eu vou explicar minhas considerações, vou falar sobre cada uma dessas variações do estilo e, obviamente, eu acredito que, ao fim dessas explicações, os ânimos vão ser um pouco mais amenizados. Primeiro, eu lanço um questionamento aqui. Uma Session IPA deixa de ser uma IPA? Uma Imperial Stout, ela deixa de ser uma Stout? Por que eu lanço esse questionamento? Por conta dessa variação do estilo, da famosa Märzen, que é um estilo originalmente produzido em março. Como eu falei, as cervejas elas tinham que ser produzidas num período mais fresco e elas ficavam um longo tempo em maturação. Então esse estilo Märzen ele surge como uma produção de uma cerveja para o festival, para a Oktoberfest, onde essa cerveja ela é produzida em março e ela fica maturando em caves. Elas ficavam maturando até setembro para poderem ser servidas na Oktoberfest. Com isso, essas cervejas obviamente elas tinham que ter uma vida longa, né? Então elas tinham um teor alcoólico maior, cerca de 6%, com caráter excepcionalmente maltado, não era lupulado. Märzen, o nome Märzen vem de março, porque ela era produzida em março e ficava esse tempo todo em maturação até setembro para ser servida na Oktoberfest. Esse estilo Märzen, durante anos, foi o estilo tradicional da Oktoberfest. Até que em 1970, a Paulaner decidiu trazer uma versão mais leve desse estilo. Tá? Ela lançou a Paulaner Wiesn. Wiesn seria gramado, uma praça gramada, em homenagem à praça onde se realiza a Oktoberfest, em Munique. A famosa praça Theresienwiese, que é a praça que teve o nome dado em homenagem a Teresa de Saxônia, a noiva do grande casamento que originou a Oktoberfest. Por isso, a partir dali, dessa criação da Paulaner, de uma versão mais leve do estilo Märzen, uma versão amenizada, uma versão facilitada desse estilo, passou a se chamar de Festbier esse estilo, o estilo da festa, a cerveja da festa. E, obviamente, a gente está falando de uma versão menos intensa, menos possante, menos potente da tradicional Märzen. Se é uma variação do estilo, será que eu posso considerar ela parte do estilo? Eu vou falar um pouco desses estilos agora para a gente ter uma noção mais ou menos da diferença entre eles, de acordo com os guias de juízes cervejeiros americanos. E para poder fazer essa análise, eu selecionei 2 guias de estilos que são consideradas as maiores referências de estilos cervejeiros no mundo. O Brewers Association, o BA, e o nosso famoso BJCP, Beers Judge Certification Program. A partir desses 2 guias, eu vou fazer uma análise aqui e explicar como cada um desses guias vê o estilo Märzen e o estilo Oktoberfest Festbier. Já deixando bem claro que eu vou tratar ao longo dessa série basicamente como o mesmo estilo. E eu faço isso justamente porque as cervejarias têm seu próprio olhar sobre esse estilo, como a Erdinger, que trouxe o trigo para dentro do estilo Märzen, como a Paulaner, que tem a sua própria Oktoberfest Bier e a própria
Wiesn. Então, por conta dessas versões e visões diferentes sobre o estilo Marzen, que é o grande estilo servido na Oktoberfest, eu vou tratar basicamente como se fosse o mesmo estilo, e aí individualmente falando sobre características de cada rótulo apresentadas dentro desse estilo. Então vamos começar falando sobre o ponto de vista do guia da BA, a Brewers Association. De acordo com o Brewers Association de 2021, o BA classifica a Marzen e a Oktoberfest como estilos diferentes. No guia nós vemos a Marzen descrita como German Style Marzen, ou seja, uma Marzen de estilo alemão. E a Oktoberfest é definida como German Style Oktoberfest ou Wiesn, que seria a Oktoberfest de estilo alemão ou a cerveja do estilo Wiesn, que é o nome dado pela Paulaner para a primeira cerveja desse estilo Oktoberfest, quando ela lançou na década de 70. Então, vamos lá. Nós temos o estilo German Style Marzen. No guia, ele indica cor, pálida a marrom avermelhada. Clareza, a aparência deve ser clara, turbidez não deve estar presente. Aroma e sabor de malte devem estar presentes, com notas de pão e biscoito. Dulçor de malte é médio, baixo a médio e leva um amargor de lúpulo limpo e abafado. Os sabores de malte devem ser de tosta leve em vez de caramelo forte. Caráter de caramelo de baixo nível é aceitável. Aroma e sabor de lúpulo baixo com atributos típicos de variedades de lúpulo nobre. Amargor percebido, médio-baixo a médio. Fermentação característica, ésteres frutados e diacetil não devem estar presentes. Corpo médio. Já o estilo German Style Oktoberfest Wiesn, temos a seguinte descrição. Cor, palha a dourado. Clareza, a aparência deve ser clara. Turbidez, ainda que sutil, não deve estar presente. Aroma e sabor de maltes percebidos. Perfil de malte limpo, doce e de pão, de baixo a médio baixo. Aroma e sabor de lúpulos percebidos, muito baixo a baixo. Amargor percebido, muito baixo a baixo e em equilíbrio com o baixo dulçor do malte. Características de fermentação. Ésteres frutados e diacetil não devem estar presentes. Corpo médio. Já no BJCP, o mais famoso guia cervejeiro do mundo, o guia dos juízes de cervejeiros nos Estados Unidos, o Beer Judge Certification Program, nós temos duas concepções diferentes. No guia de 2004, que teve revisão em 2008, o estilo da Marzen e Oktoberfest era considerado um só. Já na versão 2015, revisada agora em 2021, os estilos foram descritos de formas separadas. Existe uma classificação para o estilo Marzen e uma classificação para o estilo Fast Beer. De acordo com o BJCP de 2004, revisado em 2008, nós temos um estilo na categoria 3B intitulado Oktoberfest Marzen. Na descrição, aroma rico de malte alemão, do malte Viena ou Munique. Um aroma de malte tostado de leve a moderado está frequentemente presente. Aroma de lager limpo, sem ésteres frutados ou de acetil. Sem aroma de lúpulo. Aroma de caramelo é inapropriado. Aparência de cor dourado escuro a vermelho alaranjado intenso. Limpidez brilhante com uma espuma firme, sólida e quase branca. Sabor. Dulçor de malte inicial, mas o final é moderadamente seco. Maltosidade complexa e característica. Frequentemente inclui um aspecto tostado. Amargor de lúpulo moderado e sabor de lúpulo nobre de baixo a nenhum, com equilíbrio em favor do malte, embora o final não seja doce. Sabores perceptíveis de caramelo e torrado são inapropriados. Característica de lager limpa, sem diacetil ou ésteres frutados. Sensação na boca, corpo médio com uma textura cremosa e carbonatação média. Suave, totalmente fermentada, sem um final enjoativo. Impressão geral. Suave, limpa e bastante complexa, com uma profunda característica de malte. Este é um dos clássicos estilos maltados, com maltosidade frequentemente descrita como suave, complexa e elegante, mas nunca enjoativa.
História. A origem é acreditada a Gabriel Sedlmayr, baseada em uma adaptação do estilo Viena, desenvolvido por Anton Dreher por volta de 1840, logo após a levedura Lager ter sido isolada pela primeira vez. Tipicamente fabricada na primavera, sinalizando o fim da estação tradicional de fabricação e armazenada em cavernas frias ou adegas durante os meses mais quentes do verão. Servida no outono no meio de celebrações tradicionais. Comentários. Versões domésticas alemãs tendem a ser douradas, como uma Helles dominada por malte Pils. Versões alemãs de exportação têm cor tipicamente laranja âmbar e uma característica de malte tostado distinta. As leis fiscais da cerveja alemã limitam a gravidade original, o OG, do estilo em 14 Plato, uma vez que é uma Vollbier, embora versões americanas sejam mais fortes. Cervejas do tipo Fest são cervejas de ocasiões especiais que são normalmente mais fortes que suas versões homólogas. De acordo com o BJCP 2015, a gente tem as categorias Marzen e Fest Beer descritas separadamente. Primeiro no item 6A, Marzen, impressão geral. Uma maltada Amberlager alemã, elegante, com sabor de malte limpo, rico, com notas de pão, tostado, amargor restrito e um final seco que incentiva outro gole. A impressão geral de malte é suave, elegante e complexa, com um rico retrogusto que nunca é enjoativo ou pesado. Aroma. Moderada intensidade em aroma de maltes alemães, geralmente rica em notas de pão, leve tostado, com suaves notas de casca de pão. Caráter de fermentação limpa de lager. Sem aroma de lúpulo. Aromas de malte caramelo, biscoitos secos ou torrados são inadequados. Pode ser detectada uma nota muito sutil de álcool, mas nunca deve ser acentuada. Uma limpa e elegante riqueza de malte deve ser o aroma primário. Aparência. Âmbar alaranjado e cobre avermelhado profundo, não devendo nunca ser dourada a cor. Transparente e cristalina, brilhante, com um colarinho em tom bege clarinho, persistente. Sabor. Malte inicial muitas vezes sugere dulçor, mas com final moderadamente seco a seco. Maltado destacado, complexo e distintivo, muitas vezes remetendo a pão tostado. O amargor do lúpulo é moderado e o sabor de lúpulo é moderado baixo a nenhum. Típicos alemães, complexos, floral, herbal ou condimentado. O lúpulo proporciona equilíbrio suficiente para que o paladar maltado e o final não pareçam ser doces. O retrogosto é maltado, com os mesmos ricos sabores elegantes de malte persistindo. Notas evidentes de caramelo e biscoito ou sabores torrados são inadequados. Perfil de fermentação limpa de lager. Sensação de boca. Corpo médio com uma textura suave e cremosa que muitas vezes sugere uma sensação de boca mais cheia, de uma cerveja mais encorpada. Carbonatação média, completamente atenuada, sem uma impressão doce ou enjoativa. Pode ser um pouco aquecedora, mas a intensidade do calor alcoólico deve permanecer relativamente encoberta. Comentários. As versões modernas de Oktoberfest são de tom dourado. Vejam o estilo Fest Beer. Versões alemãs de exportação, para os Estados Unidos pelo menos, são geralmente de cor laranja âmbar e têm um caráter de malte tostado distinto. Muitas vezes são rotulados como Oktoberfest. As versões artesanais americanas de Oktoberfest são geralmente baseadas nesse estilo e a maioria dos americanos reconhece essa cerveja como Oktoberfest. As versões históricas de cerveja tendem a ser mais escuras, chegando a apresentar-se em tons de marrom, mas tem havido muitas tonalidades de Marzen, quando o nome é usado para se referir à intensidade. Esse estilo refere-se especificamente para a versão mais forte de Amberlager. A moderna Fest Beer pode ser pensada como uma Marzen clara nessa linha de raciocínio. História. Como o nome sugere, desenvolveu-se como uma forte cerveja de março e acondicionados em cavernas frias durante o verão. As versões modernas se espelham na cerveja desenvolvida pela Spaten em 1841, contemporânea ao desenvolvimento da Vienna Lager. No entanto, o nome Marzen é muito anterior a 1841 e as primeiras cervejas eram de cor castanho escuro. Na Áustria, o nome correspondia à cerveja com uma faixa de maior densidade e intensidade, 14 Plato, ao invés de um estilo. A versão Amberlager alemã, no estilo vienense da época, foi originalmente servida na Oktoberfest em 1872.
uma tradição que durou até 1990, quando o estilo Fast Beer dourado foi adotado como padrão para o festival de cerveja. Comparação de estilos. Não tão forte e rica como uma Dunkelbock, apresenta mais profundidade e riqueza de malte do que uma Fast Beer, com um corpo mais pesado e um pouco menos lúpulo. Menos lupulada e igualmente maltada que uma Czech Amber Lager. Já o estilo Fast Beer está inserido na categoria 4B. Impressão geral. Uma lager alemã suave, limpa e clara, com sabor maltado moderadamente forte e um caráter lupulado de pouca expressão. Habilmente equilibrada em intensidade e drinkability, com uma impressão de paladar e impressão final que estimulam a beber. Exibe sabores elegantes de maltes alemães, sem ser demasiadamente pesados ou cheios. Aroma. Moderada riqueza maltada, com ênfase em aromático tostado de massa e uma impressão de dulçor. Lúpulo baixo a médio-baixo floral, herbal ou condimentado. O malte não deve ter uma qualidade de tostado profundo, caramelo ou biscoito. Caráter de fermentação limpa de lager. Aparência, cor de tom amarelo escuro a dourado escuro. Não deve ter tons de âmbar. Transparência cristalina, colarinho branco a bege clarinho persistente. A maioria dos exemplares é de tom dourado médio. Sabor. Inicialmente, um dulçor maltado médio a médio alto, com um traço de leve tostado que remete à massa de pão e uma leve impressão de suave dulçor. Amargor, médio a médio baixo, definitivamente maltada no equilíbrio. Bem atenuada e fresca, mas não seca. Sabor de lúpulo médio a médio baixo, de perfil floral, herbal ou condimentado. Caráter limpo de fermentação lager. O sabor é principalmente de malte pils, mas com toques levemente tostados. O amargor é apenas de sustentação no equilíbrio, que deve dar um final maltado, saboroso. Sensação de boca. Corpo médio, com uma textura suave e um tanto cremosa. Carbonatação média. Intensidade de álcool somente perceptível com leve calor alcoólico, muitas vezes não sentido. Comentários. Esse estilo representa a moderna cerveja alemã servida nos festejos da Oktoberfest, embora não é reservada exclusivamente para a Oktoberfest, podendo ser encontrada em outras festas, e por vezes chamadas de Wiesn, ou com o nome dado ao Oktoberfest local. Decidimos chamar esse estilo de Fast Beer, já que pelos regulamentos da Alemanha e da União Europeia, Oktoberfest Beer é uma denominação protegida da cerveja produzida por grandes cervejarias dentro dos limites da cidade de Munique para consumo na Oktoberfest. Outros países não estão sujeitos a essas regras, tanto que as cervejarias artesanais produzem cerveja nos Estados Unidos chamado Oktoberfest, mas com base no estilo tradicional descrito nessas diretrizes como Marzen. História. Desde 1990, a maioria das cervejas servidas na Oktoberfest em Munique tem sido desse estilo. As cervejas de exportação feitas especificamente para os Estados Unidos continuam a ser principalmente o estilo tradicional de Amber, como são as interpretações produzidas nos Estados Unidos. A Paulaner criou a primeira versão dourada em meados da década de 70, porque eles acreditavam que a tradicional Oktoberfest era muito saciadora, e por isso desenvolveu uma versão mais leve e ainda de maior drinkability, mas ainda assim maltada. Eles queriam uma cerveja que fosse mais consumível, de acordo com o mestre cervejeiro da Paulaner. Mas o tipo atual de cerveja servida na Oktoberfest é definido por um comitê da cidade de Munique. Comparação de estilos. Menos intensa e menos tostada que uma Marzen, mais encorpada do que uma Helles, com mais sabor de lúpulo e mais alto. Menos rica em intensidade de malte do que uma Maibock. A complexidade de malte é semelhante a uma Czech Premium Lager de maior densidade, embora sem lúpulos associados. Lembrando que o termo Wiesn, que inclusive é o rótulo da Paulaner, que surgiu ali na década de 70, Paulaner Wiesn, é em homenagem àquele gramado daquela praça ali onde aconteceram as celebrações do casamento do príncipe Ludwig com a Teresa em 1810, que era chamada de Theresienwiese. E o Wiesn é justamente uma homenagem a essa praça, a esse grande gramado onde aconteceram as primeiras celebrações da Oktoberfest. Já me alonguei muito mais do que eu deveria. Vamos pro copo.
um espetáculo e um primor de cerveja direto da Alemanha. Acho que eu deixei nesse serviço espumar demais. Mas não tem problema porque a espuma vai baixar. Enquanto isso, eu vou falar um pouco sobre o rótulo. Aqui não traz muita informação, como é típico numa cerveja alemã. Lembrando que a Hofbrau é uma cerveja tradicional, popular na Alemanha. Mesmo sendo esse rótulo um rótulo sazonal, a Oktoberfest Beer deles. Água, malte de cevada e lúpulo. Ou seja, não tem a levedura aqui, o que significa que é uma cerveja filtrada. Não traz o índice de amargor, 6,3% de graduação alcoólica. A espuma já deu uma boa baixada. É uma cerveja cristalina, dourada, muito bonita, com perlage acontecendo, não muito vigoroso, mas acontecendo. É de uma cor linda, 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 dourada, muito bonita, super, super brilhante. Espuma já deu para ver que tem uma boa formação, né? E uma excelente retenção. Aroma maltado, intenso. Malte Munique aqui muito presente, como é característico da Hofbrau. A Hofbrau tem o malte Munique como uma das suas grandes características sensoriais na sua receita. O malte Munique está muito presente sempre. Não é diferente nesse rótulo. E é basicamente esse aroma perfumado do malte Munique que a gente vê aqui. Um pouco a mais de torrefação, biscoito, casca de pão levemente tostada, um pão francês com aquela casca que passou um pouquinho do ponto, está um pouco mais moreninho. Nada excepcional, mas indo um pouco por essa linha. Caráter de levedura inexistente. E de lúpulo também aqui inexistente, pelo menos no aroma. Baixou bem aqui a espuma. Saúde! Uma cerveja de corpo médio para médio baixo, sutilmente crispy, carbonatação mediana, de sabor muito intenso e uma leveza impressionante. Incrível. Primeira coisa que a gente vê é o malte. Malte Munique em primeiro plano. Maltes sutilmente tostados também estão presentes aqui, mas é aquela torrefação, como eu falo, não tem nada a ver com torrefação de cervejas escuras inglesas ou um pouco mais defumadas, não. É uma torrefação muito sutil que traz um pouco desse perfumado, traz um toque levemente amadeirado, muito, muito equilibrado. Perfil maltado em primeiro plano, não vai para caramelo, não vai para toffee, nada disso. Ela segue muito essa linha da Hofbrau em valorizar o malte Munique, que é uma característica muito própria da Hofbrau. E o malte Munique aqui é o grande protagonista. E o final caminha para um amargor sutilmente floral, mas quase neutro, é um floral quase neutro, que traz equilíbrio, muito equilíbrio. Existe um equilíbrio entre os maltes e um equilíbrio entre o lúpulo e os maltes. Ela começa com um dulçor, mas tão rápido, tão sutil, e logo encaminha para esse final mais amargo, mas também sem nenhuma potência exagerada. Não é um IBU que assusta, IPA, nada disso. Ela é muito redonda, ela traz ambas as nuances do dulçor e do amargor, propondo esse equilíbrio. E ela é uma cerveja leve. Ela é seca, mas ela é leve. Ela é uma cerveja tipicamente do Oktoberfest, para se beber aos litrões, para se beber muito, 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 muito. Incrível cerveja. O que falar de uma tradicional Hofbrau da Oktoberfest, uma cerveja produzida
por uma das grandes de Munique e que faz a Oktoberfest, que faz a história da Oktoberfest. Incrível, realmente uma cerveja extremamente bem feita, gostosa e, por que não dizer, beirando a perfeição. E é óbvio que eu falo isso dentro do que ela se propõe. Não é que ela seja a cerveja mais gostosa do mundo ou a cerveja mais perfeita do mundo, mas ela cumpre tudo que ela se propõe a entregar. No sabor, no aroma, no estilo, nas características sensoriais, enfim. É uma cerveja realmente que vale muito a pena para iniciantes e para iniciados. Para os iniciantes, volto a dizer, é uma Pale Lager, tá ali no terreno conhecido, mas ao mesmo tempo esquece a cerveja de boteco, esquece completamente as cervejas de massa. Esquece a tipo Pilsen que você encontra na gôndola do supermercado. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Quando eu falo que é o terreno conhecido, é porque ela é uma Pale Lager, que tem o malte em primeiro plano, ela é uma cerveja leve, é uma cerveja refrescante, mas ela tem características sensoriais totalmente diferentes. O malte Munique presente, maltes sutilmente tostados presentes, esse caráter maltado com equilíbrio no amargor. Ela é uma cerveja super leve e seca, é uma cerveja para ser bebida aos montes e, ao mesmo tempo, super refrescante. E com uma potência alcoólica de 6,3%, que já é bem maior do que qualquer cerveja de massa de supermercado. Para os iniciados, é a história da cerveja. É uma das grandes representantes da história da Oktoberfest, a maior celebração cervejeira do mundo, e que eu acho que não deveria passar despercebida por ninguém em nenhuma ocasião. Então, é uma cerveja que eu indico para ambos, porque é daqueles rótulos que eu considero obrigatório, mesmo para quem não é grande fã do estilo, poder pelo menos ter uma referência tanto cultural quanto sensorial do que um rótulo desses traz pra gente, apreciadores e amantes da boa cerveja. Ein Prosit!